Pessoal, vamos tratar agora nessa aula de um assunto muito importante que muitos de vocês me solicitou para fazer uma aula sobre seletividade e coordenação de disjuntores. Eu vou dividir em duas aulas. Na primeira aula, teremos os conceitos de seletividade e coordenação de disjuntores. Vejam a importância da seletividade e da coordenação de disjuntores. Realmente, pessoal, é muito importante a gente entender o que é a seletividade. Quando nós estamos falando em seletividade, seletividade é a capacidade que os disjuntores, ou seja, é a capacidade que possui o sistema de proteção, que são os disjuntores, de selecionar a parte danificada. Então, de selecionar a parte danificada do circuito e retirá-lo do serviço sem alterar os circuitos em condições normais. Então, a seletividade é isso. Você tem um curto-circuito em um ponto, se o sistema está bem seletivo, apenas aquele ponto do circuito, apenas aquele sistema de proteção que vai atuar corretamente. E agora, o que vem a ser a coordenação? A coordenação é o ato ou o efeito de dispor dois ou mais dispositivos de proteção em série. Você coloca dois ou mais dispositivos em série. Isso que acontece nas instalações elétricas com os mini disjuntores de baixa tensão. Você dispor esses disjuntores em série de forma a atuarem em uma sequência de operação pré-estabelecida, garantindo a seletividade da proteção. Então, o que é um sistema composto por disjuntores? O que é essa seletividade? É quando você tem um curto-circuito em um ponto, o sistema está ajustado de tal forma que apenas a interrupção ocorre naquele ponto do circuito. E a coordenação é o ato de você colocar dois disjuntores em série de forma que eles vão atuar em uma sequência de operação que ela é pré-estabelecida e vai garantir para vocês a seletividade. Bom, nesse contexto, a seletividade podemos definir como sendo a propriedade de uma instalação de, em caso de falta, ou seja, em caso de curto-circuito, só abrir o dispositivo de proteção contra curto-circuito que estiver mais próximo do ponto de falta ou do ponto de curto-circuito. Com isso, a parte do circuito que fica inoperante será a menor possível. Então, aí nós já demos o conceito de coordenação, que é colocar os disjuntores em série, que isso acontece muito nos nossos projetos que nós fazemos, nas instalações elétricas de baixa tensão. A seletividade é a propriedade de uma instalação do dispositivo de proteção e atuar nessa proteção contra curto-circuito, naquele ponto onde teve a falha, minimizando a interrupção de outros circuitos. Bom, continuando ainda, é muito importante, alguns conceitos ainda, que nós podemos dizer o seguinte: o que está ligado a essa seletividade, a essa coordenação? O que está envolvido, os parâmetros, é a corrente nominal, IN, do disjuntor, a corrente de curto-circuito, Short Circuit Current, ICC, e a capacidade de interrupção do disjuntor em curto-circuito, que é o ICU. Cada disjuntor ele tem uma capacidade de interrupção para curto-circuito quando você escolhe. Então, são três parâmetros importantes: corrente nominal do disjuntor, corrente de curto-circuito, que é o ICC, e corrente de interrupção do disjuntor em curto-circuito, que é a ICU, corrente de interrupção. Então, esses parâmetros são muito importantes
no contexto da coordenação e da seletividade. Bom, um sistema, ele é considerado seletivo quando eu tenho uma falta aqui. O que acontece quando nós dizemos que o sistema é seletivo? Ele é seletivo quando o disjuntor mais próximo à falha atua mantendo a continuidade dos serviços nos demais circuitos. Então, se eu tenho uma falha nesse ponto da carga, obviamente esse disjuntor aqui atua de tal forma que os demais circuitos não serão interrompidos. Então, é muito importante entender, eu estou batendo muito nesse conceito da seletividade. Se eu tenho um curto-circuito aqui, né, o sistema seletivo atua, né, nesse ponto, no ponto mais próximo da falta, né? A falta é o curto-circuito. Aqui vocês podem observar que eu tenho um disjuntor em série, esse disjuntor está em série com dois disjuntores, né, que eu dei o conceito de coordenação. Ela vai permitir você ligar esses disjuntores em série, e a seletividade permitir que no ponto onde ocorre a falta, somente o disjuntor mais próximo a essa falha possa atuar, garantindo assim a continuidade do serviço nos ramos que não foram afetados. Bom, agora tem um outro conceito muito importante, que é o conceito de disjuntor amontante e disjuntores ajustantes, né? Então, vamos considerar, nesse nosso exemplo, que eu tenho um disjuntor cuja corrente de curto-circuito de atuação dele é 50 kA. E os disjuntores abaixo, que a gente chama abaixo da montante, nós vamos chamar de jusante. Esses disjuntores são a jusante, então eles estão abaixo do disjuntor geral a montante, né? A corrente de curto-circuito de atuação desses disjuntores ajustantes, 15 kA. Então, o conceito, o montante, aquele disjuntor está acima dos disjuntores ajusante, né? Esse conceito é muito importante.